Aproximamo-nos do final do livro de Abacuque, um livro que nos tem entusiasmado imenso ao longo deste ano letivo. E é nosso desejo partilhar convosco aquilo que temos aprendido, vivido e experimentado ao longo destes últimos meses. Começamos com a legitimidade das discussões. Abacuque sentiu um peso enorme. Tudo começou sendo um peso na vida do profeta, na mente do profeta, no coração do profeta. Sim, sem dúvida alguma, houve um peso. A dor da sua alma foi intensa e manifestou-se num diálogo igualmente intenso, numa discussão com Deus. O profeta externaliza a sua dor através de um conjunto de queixas. E normalmente quem vive a intensidade emocional de um peso sobre si, ele tende a clamar. Foi o que Abacuque fez. Abacuque clama, talvez até grita. Por que mostras e fazes-me ver a opressão? E vai mais longe, porque a justiça é torcida. Todos nós podemos identificar hoje com os mesmos dilemas, quando a opressão e a injustiça nos assaltam. E quando a injustiça é torcida, quando os juízes são incapazes de exercer a justiça. Parece ser Abacuque a tomar a iniciativa e a verbalizar o seu descontentamento. Mas o peso que viu é um termo técnico para indicar a profecia que Deus revelou. Deus e Abacuque estão unidos. A discussão ganhou novas formas. Sem dúvida, houve um peso na alma. Houve um clamor. Abacuque passou por perturbações e até viveu, presenciou, viu, testemunhou muitas injustiças. Prosseguimos com a evolução dessas mesmas discussões. Deus interage com o profeta. E aí surge também a manifestação, a resposta de Deus. Tudo começa com a atividade de Deus. Está em marcha, a partir do versículo 5 do primeiro capítulo, um plano inimaginável. O castigo corretivo para Israel veio através de uma nação idólatra, a Babilônia. Afinal, é legítimo ter discussões, até com Deus. Sim, é legítimo discutir com Deus, pois Ele aguenta, Ele suporta, Ele sabe o que faz. Surge uma segunda ronda. Novamente o profeta aprofunda o diálogo com Deus. Um conjunto de segundas queixas são manifestadas pelo profeta. E de novo, mais uma vez, Deus responde. A insistência do profeta é significativo. A partir do versículo 13 do capítulo 1. Inconformado com a metodologia de Deus. E ele afirma: toleras os que procedem do modo traiçoeiro e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. No entanto, Abacuque se posiciona. Pôr-me-ei na torre de vigia. Ele se coloca numa posição em que ele quer constatar o que se passa à sua volta, como Deus se manifesta e como os atos do dia a dia se revela diante dos seus olhos, colocando-se numa torre de vigia. Se prossegue a manifestação de Deus com os 5 ais do capítulo 2, onde se lê: ai daquele que acumula o que não é dele.
Ai daquele que adquire lucros criminosamente. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Ai daquele que dá bebidas tóxicas, que impede uma boa análise. Ai daquele que diz à madeira acorda, como se as imagens feitas pelos homens pudessem ser parte de uma solução de um problema mundial. Todos estes avisos foram a voz viva de Deus na vida do profeta Abacuque. Urge perguntar: e o profeta aguentou? Aguentou sim, mas caindo num silêncio. Abacuque 2:20 afirma: cale-se diante dele toda a terra. Assim foi a atitude do profeta Abacuque. Foi necessário silêncio para ele encontrar-se um pouco consigo mesmo. E talvez, melhor ainda, com o seu próprio Deus. Sim, ele aguentou, apesar das queixas, que não foram poucas, como já vimos. Ele aguentou produzindo um canto, um salmo, uma música, que de facto foi uma verdadeira oração. A grande diferença entre o Deus da Bíblia e qualquer outro Deus é que ele fala e deixa falar. Assim testemunhamos neste estudo do livro de Abacuque. Portanto, Abacuque fala porque Deus nos convida a esclarecer as nossas dúvidas. As dúvidas fazem parte da nossa caminhada enquanto vivemos. Abacuque soube lidar com elas e é o que nós também temos que fazer hoje em dia, levando as nossas dúvidas aos pés do nosso bom Deus. Abacuque inicia este maravilhoso e último capítulo do seu livro, o terceiro capítulo, sendo uma oração do profeta sob a forma de canto. Não sabemos muito bem que tipo de composição é essa. Não é bem uma música, não é bem um canto, talvez um salmo, mas o que sabemos é que a expressão sigionote não é conhecida em toda a Bíblia, mas dá para entender um pouco o que se passa neste capítulo. Tudo começou, como foi dito, como sendo um peso, mas tudo agora parece finalizar-se com uma audição. Ouvi, Yahweh, a tua explicação. Tudo finaliza-se com a audição. Ouvi, Yahweh, a tua explicação. A palavra ouvir é o termo chamá, muito conhecido quem estuda as páginas da Bíblia, particularmente no Antigo Testamento. E essa é uma expressão que surge 1070 vezes só no Antigo Testamento. É uma expressão-chave, decisiva, até mesmo para a compreensão do sentido bíblico da voz de Deus na vida do profeta e também nas nossas próprias vidas. Pôr-me-ei em cima da torre de vigia. Nós já vimos isto. Esta foi a atitude do profeta Abacuque. E disse mais: e vigiarei para ver. Quem vê verdadeiramente quer ver. E por fim, o que Deus me derá. Por que estar atento? Por que pôr-se em posição, se não for para ouvir o que Deus tem a dizer? O segredo bem pode estar no ouvir. O ouvido humano já foi festejado e com muita razão, como o triunfo da miniaturização. Vamos explicar. O ouvido humano divide-se em 3 partes. O ouvido externo é aquilo que nós vemos com relativa facilidade. Em segundo lugar, o ouvido médio, onde encontramos o tímpano. E desde os dias da nossa escola, nós aprendemos os 3 ossinhos mais pequenos do corpo humano. Reside precisamente no ouvido médio.
o bigorna, o martelo e o estribo. E há também o ouvido interno, onde é precisamente aí, no ouvido interno, onde então ocorre o verdadeiro ouvir. É no ouvido interno onde existe um tubo em forma de caracol chamado cóclea. Ele contém milhares de células microscópicas semelhantes a um fio de cabelo, sendo que cada uma delas é sintonizada com uma vibração específica, os tais impulsos elétricos. Abacuque ouviu isso e tudo isso implicou uma escuta verdadeiramente ativa. Abacuque ouve e verbaliza em forma de canto, em forma de oração. E nós hoje? Será que temos esta capacidade de ouvir para captar a mensagem, de ouvir para entender o que é dito, de ouvir para ganhar o sentido da mensagem? Esta foi a atitude do profeta Abacuque. E foi precisamente pela sua boa capacidade de sintonizar com Deus, de ouvir Deus, é que ele passou por um estado de mudança efetiva. Sim, Abacuque ouviu. E nós hoje mantemos esta capacidade, esta possibilidade de ouvir e entender e agir em conformidade com a mensagem divina, com a profecia de Deus? Sabemos ouvir? Ou vamos permanecer com um peso pesado sobre todos nós? Vejamos o que o restante deste terceiro capítulo do livro de Abacuque tem a dizer como resultado da audição do profeta Abacuque, primeiramente na sua própria vida e depois com o impacto na vida do seu próprio povo. E até hoje nós temos a possibilidade de aprender com o exemplo, a atitude do próprio profeta Abacuque.